Olá! Hoje vamos falar sobre sistemas de equações. Sistema de equação de primeiro grau. Para encontrarmos uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, 4x mais 3y igual a zero, os valores de x e de y é preciso relacionar essa equação com outra ou outras com as mesmas incógnitas. Percebam que nessa equação, ou nessa outra aqui, ainda mais simples, x mais y igual a 20. Se eu tiver apenas essa equação, existem infinitos resultados possíveis para x e y. X pode ser 10, y pode ser 10, x pode ser 11, y pode ser 9, x pode ser menos 15 e y 35, e assim por diante. Então, a gente precisa de, ao menos, para duas incógnitas, duas equações. Se nós tivéssemos três incógnitas, seria necessário três equações. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de incógnitas que a gente tem numa equação é a quantidade também necessária de equações relacionadas para que a gente consiga resolvê-la. Tá? E essa relação é chamada de sistema. Essa chave que a gente usa ali para representar é um conectivo entre as equações. Então, ele mostra que essas equações estão relacionadas. Um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas é formado por duas equações de primeiro grau com duas incógnitas diferentes em cada equação. Veja um exemplo. Então, x mais y igual a 20, 3x mais 4y igual a 72. Então, nós temos um sistema de equação de primeiro grau, porque as incógnitas, o grau dessas equações é 1, certo? E elas estão relacionadas. Bom, em sistemas de equações, nós temos algumas formas para resolver. Nós temos o método da adição, o método da substituição, o método da comparação e o método gráfico. Aqui eu trouxe os dois métodos mais utilizados, o método da adição e o método da substituição. O método da adição é o queridinho, porque dependendo do sistema ele é muito rápido de se utilizar, tá ok? Porém, nem sempre ele é simples, é o mais rápido, é o mais fácil de se enxergar para utilizar. Então, vamos lá. Esse método consiste em adicionar as duas equações de tal forma que a soma de uma das incógnitas seja zero. Ou seja, a gente quer zerar uma das incógnitas. Porque uma equação com uma única incógnita a gente consegue resolver. Para que isso aconteça, será preciso que multipliquemos algumas vezes as duas equações ou apenas uma equação por números inteiros, para que a soma de uma das incógnitas seja zero. Então, percebam aqui, ó, nesse sistema que a gente tem. Se nós somarmos, já que é o método da adição, nós vamos adicionar as equações. Se nós somarmos essas equações do jeito que está aqui, o que vai acontecer? X mais 3x, 4x, y mais 4y, 5y, igual a 92. Percebam que nenhuma das incógnitas zerou, né? A gente não cancelou nenhuma delas, não chegou a zero. Então, a gente precisa que uma dessas equações seja multiplicada por um número inteiro, a fim de que, na hora que a gente fizer essa soma, zere uma das equações. Para poder zerar, o jeito mais simples é multiplicando a primeira equação por menos 3. Por que por menos 3? Porque quando eu fizer isso aqui, menos 3x com mais 3x, vamos zerar o x. E assim sucessivamente. A gente pode fazer também com o 4, se a gente quisesse, para zerar o y. Mas aqui eu fiz por 3. Então, o sistema fica assim. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes 20, menos 60. Então, agora a gente tem um novo sistema, um sistema equivalente. Então, a gente pode fazer isso lá do comecinho de equações. Nós sabemos que equações são equivalentes quando a gente efetua uma multiplicação, uma divisão, uma adição, uma subtração de ambos os lados da equação. Que foi o que a gente fez aqui. Multipliquei por menos 3 toda a equação, mantendo a equivalência. Então, agora a gente vai adicionar essas duas equações. Então, menos 3x mais 3x, 0x. Menos 3y mais 4y é igual a 1y, menos 60 mais 72 é 12. Então, percebam que a gente já descobriu o y aqui, ó, y igual a 12. Para descobrirmos o valor de x, basta escolher uma das duas equações e substituir o valor de y encontrado. Minha dica é, pega a mais simples das equações lá do começo, sem multiplicar, apesar que vai dar sempre o mesmo resultado, é só uma dica. Então, peguei a primeira, x mais y é igual a 20, só que meu y vale 12, então eu substituí y por 12. Então, x mais 12 é igual a 20, mais 12, menos 12, portanto, x é igual a 8. Para terminar, precisamos escrever a solução do sistema, lembrando que a solução do sistema é o par ordenado
8 e 12, x primeiro, y depois. O método da substituição. Esse método consiste em escolher uma das equações, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Veja como. O método da substituição, aqui nesse sistema eu utilizaria esse, por ser mais simples, porém você pode usar qualquer um dos dois, você escolhe. Então, o mesmo sistema tem que dar o mesmo resultado. Então, o primeiro passo eu vou enumerar as equações. Chamei de equação 1 a de cima e 2 a de baixo. Escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas. Escolha a equação mais simples, aquela que tem a incógnita às vezes sozinha, porque senão a gente vai ter uma fração, tá? Então, eu peguei a equação 1, x mais y é igual a 20, o mais y, vou passar para lá, menos y. Então, o meu x isolado é igual a 20 menos y. Já coloca parênteses aí para garantir. Parênteses nunca é demais. Agora, na outra equação, substituímos o valor de x encontrado. Então, no lugar do x, eu vou colocar 20 menos y. Então, peguei a equação 2, 3x mais 4y é igual a 72. No lugar do x, 20 menos y. Olha a importância do parênteses. Quando eu coloco parênteses, eu lembro de fazer a distributiva aqui, tá? Então, 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos y, menos 3y, mais 4y. Esqueci de colocar o y aqui, mas tudo bem. Igual a 72. De novo, resolvendo a equação de primeiro grau de forma simples. Menos 3y mais 4y, 1y. 72 menos 60, 12. Então, de novo, achamos que y é 12. E agora, substituímos esse valor de y encontrado na equação já isolada lá do começo. X é igual a 20 menos y. Trocando o y por 12, x é igual a 8, mesma solução do sistema anterior. Bom, professora, a gente já lembrava de sistemas de equação do primeiro grau. Então, vamos falar da equação, do sistema de equação do segundo grau. Então, qual vai ser a diferença agora? Uma das equações vai ser de segundo grau, ou vai levar a uma equação de segundo grau. Sistema de equação de segundo grau. Os sistemas a seguir envolverão equações do primeiro e do segundo grau. Lembrando de que suas representações gráficas constituem uma reta e uma parábola, respectivamente. Com as salas com que eu trabalho atualmente, a gente ainda não viu a parte gráfica. Mas você já viu, fique tranquilo, é o encontro de uma reta e uma parábola e é o ponto de encontro entre elas. Esses dois gráficos que a gente vai encontrar resolvendo o sistema. Resolver um sistema envolvendo equações desse modelo requer conhecimentos do método de substituição. Então, aqui não vai rolar usar o método da adição. Então, a gente precisa saber o método da substituição. Trouxe aqui um exemplo. Tá? A gente tem a primeira equação, que é uma equação de segundo grau, a segunda equação, uma equação de primeiro grau. Perceba que, neste caso, não fará sentido o uso do método da adição. Logo, precisamos saber utilizar o método da substituição. Por que não faz sentido? X ao quadrado eu não posso somar com x, y ao quadrado eu não posso somar com y, logo não vão cancelar nenhuma das incógnitas. Como funciona a resolução do sistema de equações do segundo grau? Então, eu escrevi aqui um passo a passo do método da substituição para a gente utilizar na resolução. Então, o método da substituição, passo a passo. Primeiro caso, enumerar as equações. Segundo, escolher uma delas e isolar uma das incógnitas. Terceiro, substituir a incógnita isolada na outra equação. Quarto, encontrar o valor de uma das incógnitas. Quinto, substituir o valor encontrado na equação da incógnita que já foi isolada. 6, escrever o conjunto de solução. Então, vamos fazer esse passo a passo. Legal anotar esse passo a passo, porque ele traz de forma clara o que você tem que fazer para resolver um sistema de equação utilizando o método da substituição. E lembrando que esse método a gente usa tanto sistema de equações do primeiro grau quanto de segundo. Então, vamos lá. Dei o seguinte sistema, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, x mais y é igual a 6. Enumerar as equações. Então, a primeira eu chamei de 1, a segunda eu chamei de 2, óbvio, né? Eu vou isolar o x da equação 2. Por que o da equação 2? Porque é a equação de primeiro grau, é mais fácil de isolar, não tem que passar raiz. Beleza, então isolei, cheguei que x é igual a 6 menos y. Lembre-se do parênteses. Perfeito. Então, o segundo passo já foi. Terceiro passo. Substituímos a incógnita isolada na equação 1. Então, eu sempre vou substituir na outra equação. Se eu isolei na equação 2, eu vou substituir na equação 1 e vice-versa. Então, eu copiei aqui a equação 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. E vou trocar esse x ao quadrado por 6 menos y. Lembrando que aqui a gente tem um quadrado da diferença, então você pode fazer 6 menos y vezes 6 menos y e faz a distributiva normal. Ou, como eu fiz aqui, utilizei a regrinha do produto notável. Quadrado do primeiro
2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, e deu este resultado aqui. Só que percebam que nós temos 2y ao quadrado aqui, então a gente soma os dois para reduzir. Perceba que chegamos a uma equação do segundo grau, portanto, devemos resolvê-la. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Bhaskara, fatoração, sobreproduto. Eu prefiro Bhaskara, acho que fica mais tranquilo, acho que vocês também preferem. Então, foi o método que eu resolvi aqui. Porém, para resolver uma equação de segundo grau, a gente precisa que de um dos lados da igualdade seja zero. Então, eu vou arrumar essa equação para que isso aconteça. Então, chegamos então em 2y ao quadrado menos 12y mais 16. Mais 20, passa para lá menos 20, mais 36 menos 20, 16. Beleza, resolvi o Bhaskara, não vou fazer passo a passo, eu vou falar de uma coisa. Lembrem-se que sempre que os coeficientes numéricos forem múltiplos de um mesmo número, eu vou dividir eles para que fique mais fácil a resolução, utilizando a fórmula. Então, eu dividi todo mundo por 2 aqui, beleza? Resolvi, perfeito, maravilhoso, cheguei que meu y é 4 e meu y2 é 2. Só que a gente resolveu o y, a gente ainda não resolveu o x. Então, é essa parte que a gente vai fazer, que é o finalzinho já do nosso sistema. Agora, precisamos determinar os valores de x. Para y igual a 1, ou y1 igual a 4, temos. Então, eu lembro lá que o x1 isolado tinha ficado assim, x é igual a 6 menos y, certo? Só que no lugar do y, eu vou colocar o valor em contado, que é 4. Então, x1 vale 2. Então, nós temos aqui um par ordenado, que é o ponto 2 e 4, certo? E para y2 eu vou fazer a mesma coisa e vou achar o par ordenado ao contrário. Então, 2 e 4, 4 e 2. Então, quando a gente tem um sistema de equação de segundo grau, nós vamos encontrar dois pares ordenados, tá? E a gente escreve a solução, que é o final da nossa resolução. Ok? Tenham anotado sempre o passo a passo da substituição, principalmente para usar na resolução dos exercícios. Acho que ajuda bastante. É isso. Um beijo, qualquer coisa, só manda mensagem.